o tema dessa live aí vai ser Polícia Federal. O que vocês precisam fazer, né, para se preparar? A gente vai deixar ela salva, mas assistam ao vivo, para vocês interagindo, fazendo perguntas. 30 a 40 minutos, né, Pardal? Passar para vocês algumas orientações de como prepará-los para o concurso da Polícia Federal. Método de estudo, o que é importante, né? O que é perda de tempo, para preparação, como otimizar o seu estudo, basicamente é isso. Então, a ideia aqui é fornecer para vocês subsídios e levando em conta perfil da banca, né? As provas anteriores, o edital anterior, até porque a gente ainda não teve esse edital lançado, mas a gente já, até pelo fato da banca ser a mesma, a gente consegue ter aí já um padrão comportamental mínimo, né, Ricardo? Perfeito. Então, ó, pessoal, que vocês fiquem bem atentos é que a prova da Polícia Federal, ela vai vir, é uma certeza. Assim. A gente tem duas certezas na vida. A primeira é que se a CESP fizesse o juízo final e a cada erro da nossa vida anulasse um acerto, estava todo mundo no inferno. Essa é a primeira certeza. A segunda certeza que a gente tem é que ele vai vir entre o quê? Pardon, entre maio e julho, mais ou menos. Existe uma expectativa de que o edital saia em janeiro, tá? O pessoal está falando, não, vai sair em dezembro. Não vai. Dezembro não vai sair. Porque se a gente pegar os últimos 4 concursos, as últimas 4 presidências da República e diretorias gerais da PF, eles sempre quiseram que o edital saísse em determinada data. A gente vê as notícias no jornal, só que esse edital vinha muito tempo depois. Então, não se impressione, você tem mais ou menos de 8 a 10 meses. Mas, professor Pardal, é verdade que esse concurso ele tem uma peculiaridade em relação aos demais? Primeiro, não precisa ser formado em Direito, basta ter ensino superior. E qual que são os pesos da matéria? Informática e contabilidade acaba destacando, né? Então, Ricardo, é interessante. Embora a gente trabalhe com isso já há um tempo, eu fiz um estudo aqui. Eu achei, por exemplo, claro que você tem vários cargos lá, né? Perito, papiloscopista, mas, por exemplo, focando no agente escrivão, é muito interessante Aí, agora ficou bom, Ricardo. Agora o vídeo ficou bom. Agora tá mais nítido. Ótimo. É que ele usou agora o meu celular. Então, aí o seguinte, quando a gente fala de agente escrivão, quer dizer, meu não, né? Dele, porque com a tradição você transfere a propriedade da coisa móvel. Mas enfim, agente escrivão, é interessante observar que você tem lá 3 blocos. A prova é dividida em 3 blocos, são 120 questões. Só o bloco 2, que é inteiro de informática, e o bloco 3 de contabilidade, só aí a gente tem 60 questões. Não é isso, Ricardo, se eu não me engano? Exatamente, pessoal. É metade da prova. Bem, se você olhar no olho na vaga, que é o que define ali os aprovados quando lançam a nota logo depois, em 2018, o último concurso foi em setembro de 2018, você vê a primeira coluna, parte jurídica, português, estatística e raciocínio lógico. Tem uma segunda tabela, uma segunda coluna do ranking do olho na vaga, que é informática, 36 questões. E tem uma terceira coluna chamada contabilidade, só que tem uma diferença aqui, Pardal. Quem prestar agente da polícia são 24 de contabilidade. Quem presta escrivão, isso divide no meio. Vai ser 12. Precisa aumentar meu som? É isso que estão falando aí? Veja se está melhor aí. 12 de contabilidade, veja se o áudio tá bom, eu tô de olho em vocês aí. 12 de contabilidade e 12 de arquivologia. Se você prestar escrivão da Polícia Federal, 12 serão de arquivologia. Então aí você vai perguntar assim, eu me preparo até lá. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, mais ou menos aí uns 8 meses, tá? Ó, tá ruim, estão dizendo que tá ruim, mas vai melhorar. Pior que isso aqui não vai ficar. Como é que a gente se prepara aí, Pardal, em 8 meses? Ó, o Marcelo diz que tá bom, vou confiar no Marcelo. 8 meses até o concurso. Que dica que você daria pro pessoal aí, Pardal? Para mim o áudio aqui tá bom, eu tô com, tá audível. Bom, Ricardo, é o seguinte, cara, veja, 8 meses, você tem lá metade da prova nisso, né? O que eu olhei, o que acontece? Essa é aquela prova, a CESP, então é maldosa. Então, por exemplo, eu estava olhando aqui a nota de corte, né, na etapa objetiva, para escrivão, foi de 40% de aproveitamento, ou seja, 49 pontos. E para gente, 56% de aproveitamento. Ou seja, escrivão menos a metade. A gente um pouco mais da metade. Isso também se dá, eu estou fazendo esse diagnóstico para chegar na forma de preparação. Né? Por quê? A forma de preparação, me parece que ela demanda o estudo de como é o perfil da prova de quem passou.
Quando você vê uma nota de corte baixa dessa, isso tem parte um motivo, que é o perfil da prova, que se você erra um teste, isso atribui a você uma pontuação negativa. Então, uma questão errada anula uma certa. Então, isso demanda, primeiro, o aluno saber que não é ele ir preenchendo a esmo todas as assertivas, todas as questões lá, certo ou errado. Ele tem que primeiro saber qual vale a pena ser preenchido ou não, porque senão a pontuação dele fica negativa, dá para ele sair de lá devendo ponto, né? Então, tem esse problema. Isso demanda uma estratégia, que é uma estratégia que o candidato normalmente não está preparado. Você não faz teste na escola, no colegial, de certo e errado, e que uma errada anula a certa. Você não está acostumado a fazer isso. Então você tem que levar em conta que você está indo para um perfil de prova que demanda uma estratégia bem peculiar. Estratégia do, cara, eu não faço ideia, ainda, porque e é algo torturante, porque você tem 50% de chance de acertar. Mas se você erra, você perde um ponto. Então isso tem que ser levado em conta na hora de fazer a prova. E na hora de treinar também. O aluno pode chutar na hora de treinar, mas ele tem que adquirir um filtro bom, eu acho, Ricardo, de saber, na hora da prova, qual que eu chuto e qual que eu deixo em branco. Quer dizer, então, se eu marcar uma errada, eu perco uma questão certa. E vocês estão muito habituados em fazer questão de múltipla escolha, A, B, C, D, A, B, C, D. Só que, pessoal, a CESP ela tem um método próprio de fazer prova que a gente chama método CESP. Eu não sei se vocês sabem, mas é patenteado, já vem há muito tempo. O método CESP, mais ou menos, são questões de certo e errado. São questões que, às vezes, anula uma certa de uma errada ou meia certa de uma errada. Mais ainda, o método CESP, ele faz contagem em pontos líquidos, né? Por isso que o professor Pardal falou assim, qual que é a nota de corte? Não é quantas você acertou, é quantas sobraram, né? Então, 56, mais ou menos, em agente. Por que agente, a nota de corte é mais alta? Por causa da concorrência. A gente tem 92 mil, mas mais ou menos 90 mil. Esperem 110, 120 mil inscritos para a gente agora. E escrivão, a gente teve acho que 12 ou 15 mil, foi pouquinho. Por quê? O pessoal que presta a Polícia Federal, eles gostam da rotina dinâmica. Já viu, Pardal, que a mulherada que presta a Polícia Federal é uma coisa... TikToker, né? Joga a botinha pra cima, de repente veste, sai com o uniforme, é isso. Esse pessoal, a gente, ele não é um cara que trabalha igual... Eu e o Pardal trabalhamos no tribunal. Eu gosto da minha rotina. Escrever, lavrar, fazer as coisas e ir embora para casa sem risco nenhum. Já o agente, ele é um cara mais dinâmico, quer fazer o turno 12:36 e por aí vai. Então prestem bem atenção que desde já, estou falando que novembro de 2020, você tem que saber qual dos cargos você tem que optar, porque escrivão tem 12 de arquivologia e agente você tem que ser muito bom em contabilidade. Pessoal, só para fazer aqui uma notícia, né, para os 70 aí que nos ouvem, é que a gente tem um grupo no Telegram chamado Método CESP. Esse Método CESP, dos professores do Damásio, a gente alimenta com conteúdo. Aliás, essa semana está tendo o Experience Polícia Federal preparando para o nosso curso em 2021. Beleza aí? Exato. E com relação aí ao método, né, o que eu sugiro aqui, você tem, por exemplo, aí você tem o bloco 1, né, Ricardo? Que é a outra metade da prova. E aí você tem português, administrativo, constitucional, penal, processo penal, leis penais, estatística, etc. Só que desse bloco 1, uma porrada já é português. Se não me engano, metade, alguma coisa assim, não é, Ricardo? Já envolve português. 24 são de português. Então, é quase metade. Então, se você para pensar, se você pega 60 bloco 2 e 3, mais 24, você tem 84 questões que não são de direito. 84 questões. E depois, as outras questões, você tem dividido em todas as matérias jurídicas, ainda em estatística e raciocínio lógico. Então percebam que se dividir em estatística e raciocínio lógico, se você tiver entre 20 e 30 questões de direito, somando tudo, é muito. Perfeito. Então, isso é importante para quê? Para direcionar o seu estudo. Né? Na medida em que você está com o edital aí iminente, a prova não, mas o edital iminente, o que é algo até atípico, né? Porque quando a gente pensa em concurso estadual, MP Magis, é assim, autoriza o concurso, depois de um mês é edital, depois de um mês e meio é concurso. Um mês e meio, 2, é tudo muito próximo. Aqui não. Aqui não é. É diferente o andamento. Então, percebe que você tem que focar nessas matérias que tem muito teste, porque o corte é baixo. Então, me parece, se você consegue um arcabouço, né, se você consegue uma base forte nessas matérias que tem muito teste, e uma noção razoável nas matérias jurídicas, e você consegue acertar um percentual razoável,
Basta que você não assinale aquelas que você não sabe, porque a tua nota não vai cair. Porque se você, olha, se você, supondo que você assinale todas, você não deixa nenhuma em branco, se acerta 80 e erra 40, a tua nota no final é 40. Se você acerta, ou seja, um terço, ou seja, você não passou. Se você acerta 50, 60 e depois deixa todas em branco, por exemplo, a sua nota final é 50, 60. Então, muitas vezes, a estratégia é mais importante do que você eventualmente saber mais. Tô recebendo algumas dúvidas aqui, Pardal. Por exemplo, da Tainá, ela fala o seguinte: por isso que eu presto para delegada, né, ao invés de escrivão e agente. Olha, eu vou trazer a minha experiência, tá? Eu tive provação em delegado em outros estados, tive em São Paulo, mas eu já era servidor, tá? É muito difícil, eu vou falar do meu psicotécnico. Quando eu estava depois da fase oral de São Paulo, eu fui pro psicotécnico, aí ficam 10 pessoas em círculo, analisando lá quem que é o mais doido. Faz traço para cá, faz traço para lá e tal. E eu não tive a nota máxima, não, então tomem cuidado com essa live aí. E aí, mas passei, tá? Cheguei até o final. Mas quando eu conversava com os 10, pessoal, não tinha ninguém que não era servidor. Então toma cuidado, que se você não é servidor público e quer já mirar o último degrau do concurso, que é delegado federal, é muito difícil. O concurso dura 2, 3 anos. Concurso de delegado federal tem primeira fase, peça prática, dissertativa, fase oral. Então, assim, eu recomendaria que vocês olhassem a priori para escrivão e agente, tá certo? Ou perito, se for a tua área específica. Professor Pardal, quando eu somo informática, 36 questões, contabilidade, 24 questões, mais raciocínio lógico, 10, né? Que tem estatística, 10, português, 24 questões, eu já estou falando de 2/3 da prova. Então, em 3 ou 4 matérias, você já tem 2/3 da prova. Mas, cuidado, cuidado. Nada impede, como já tem manifestação do agente dos sindicatos dos policiais federais, de mudar o perfil dessa prova. O que está acontecendo, Pardal? Em 2017, os bancos da Polícia Federal foram informatizados. Então a gente precisava ter escrivão e agente que dominasse informática. Ou, por exemplo, STJ teve o banco de dados hackeados. Quem parece que resgatou, ao que tudo indica, a Polícia Federal. Então você tem que ter cara que entende informática. Mas, querendo ou não, a Polícia Federal hoje vem sofrendo muito com o pessoal de 2018. Dizem que o pessoal virou coach, né? E os outros viraram um TikToker lá, que o pessoal de 2014 tem uma rivalidade com 2018. Viu, agora teve uma coisa bastante complicada, eu acho que foi uma resposta a isso, não sei se você ficou sabendo, só uma curiosidade aí, uma fofoca da PRF, nem tanto da PF, houve uma manifestação do MPF, e que foi aceita pela PRF, vedando totalmente qualquer tipo de atividade docente por PRF. Foi 60 dias para escolher, né? Então a coisa ficou bem complicada, né? Fora, eles estão pegando no pé dessa galera que passa no concurso para depois usar isso, né? Enfim, bastante. Inclusive temos problemas lá no Damásio, lá nossos professores estão preocupados, né? Porque são PRFs, fica lá, vou dar aula, não vou, né? Exato. E aí, Pardal, só para pontuar isso, né? Você tem que focar naquilo que mais cai, mas cuidado, não é porque penal tem 3, constitucional tem 4, que você não vai dar atenção para essa matéria. Porque em 2018 ninguém sabia que informática ia sair de 6 questões para 36. Foi um choque isso. Então a gente tem que estar preparado em todas as matérias. Todas as matérias. Pessoal, o que eu faço até lá? Eu recomendo fortemente para vocês o nosso curso em 2021. Aliás, até domingo, se você me mandar inbox, eu mandar inbox pro Pardal, tanto faz, né? Qual que é o teu Instagram, Pardal? Prof. R. Pardal no Instagram. Prof. R. Pardal tem um desconto especial para quem falar que estava assistindo essa live aí, perfeito? Ou Sim. que assistiu no feed e depois me mandaram um recado aí. Porque o que me preocupa aí, Rick, nessa questão da prova, é que quando eles falam em blocos, o edital, ele não diz quantas questões você vai ter de cada matéria. Salvo, claro, aquele bloco que só tem uma matéria, que aí por uma questão de lógica você já sabe. Mas, por exemplo, você não sabe como é que vai se dar essa redistribuição. E a gente sabe que tem um componente político aí. Você muda a política do governo, você muda a diretoria da PF. Então, é muito temerário também e às cegas, levando em conta a distribuição do último certame. Pode ser que se mantenha, mas a gente não sabe se não vai ter um reajuste de proporcionalidade entre as matérias, né? Então é sempre importante estudar
todas, até porque o concurso é muito disputado, então você não pode ir, um candidato bem preparado, ele alguma noção de todas as matérias ele tem, ainda que ele estude de maneira escalonada, mais umas ou outras, então a dica que eu dou, né, e o Ricardo sabe disso, porque o Ricardo estudou para concurso há muito tempo, é o seguinte, você tem que olhar todas as matérias, você não pode numa prova desse nível de competitividade, deixar ir lá e falar, bom, essa matéria tem três questões, eu vou entregar para Deus, vou chutar tudo. Não dá. Não dá para fazer isso. Isso é amadorismo. O cara que está passando, ele tem noção de todas. Alguma noção de todas as matérias ele tem. O cara que passa, ele passeou por todas as matérias necessariamente. Isso é certeza. Não quer dizer que ele sabe tudo de tudo, mas ele passeou por todas as matérias. O P. Noronha, Pardal, ele pergunta assim pra gente. Pessoal, mandem sua pergunta que a gente responde. A gente tá aqui para justamente esclarecer, né? Não para... Sim. Falta 3 anos para terminar o curso de Direito. Será que eu devo estudar agora muito cedo? Eu coloco um critério assim. Vamos olhar o que aconteceu em 2018? A prova foi em setembro de 2018 e a formatura dos policiais foi em setembro de 2020. Vamos trabalhar, então, que o novo concurso ele vai ter uma tramitação mais demorada, isso é evidente, do que o último, não só por causa desse cenário de pandemia, vai sair o edital e não sabe se vai ter prova ainda física, ele vai ser mais demorado, e mais porque ele tem mais vagas do que o último. Estão prometendo 2.772 vagas, né? Pessoal, se você estiver no 4º ou 5º ano da faculdade, ou se o teu curso for tecnólogo, ou aqueles cursos com prazo menor, né, até 4, 3, 2 anos, você tem que contar 2 anos. Você precisa contar 2 anos. Assim, saiu o edital, conta 2 anos, que é o momento da posse que você vai comprovar aquela tua escolaridade. Mas, Pardal, eu queria perguntar para você, é qualquer área do ensino superior, tá? Não é só direito. E posso falar, engenheiro, administrador, arquiteto, às vezes tem um desempenho melhor na prova do que o próprio pessoal do direito. Sim. Eles têm. Na verdade, até porque, né, questões envolvendo informática, contabilidade, eu tenho impressão, e eu falo isso porque eu lecionei muito em carreiras fiscais no Damásio, e eu dei muita aula, por exemplo, para aluno que fez engenharia na Poli. E os caras, eles passeiam pelas matérias jurídicas de uma maneira bem, para o que precisa para o concurso, de uma maneira bem tranquila. Então, eles conseguem filtrar bem, eles não se perdem, né? Porque eles têm aquele raciocínio mais objetivo e tal. Então, eles conseguem passear numa boa. Então, qualquer área do ensino superior, e às vezes quem não é do direito ainda tem mais facilidade com esse tipo de prova. Isso é curioso também. Ó, nas matérias de direito, né, nas matérias de direito, elas compõem o bloco 1. Você tem constitucional, você tem penal, você tem processo penal, você tem legislação especial e você tem administrativo. Se você prestar PRF, você tem humanos. Exclusivamente para esse bloco, Pardal, assim, desculpa, é que não existe no mercado. Não é que assim, esta é a melhor, não, só tem uma obra. Esse livrinho aqui, pessoal, ele tem todas as leis da Polícia Federal. Eu tive a honra de escrever junto com o professor Pardal, né, leis dos concursos policiais, junto com o professor Erival, o delegado Sanini, a professora Patrícia Carla, né, o Pardal e eu. Nós escrevemos esse livro, é o único que tem no mercado. Ele tem o quê? Todas as leis do bloco 1. Professor, e se eu comprar aquele vadão, vocês estão acostumados com esse aqui, isso aqui é muito interessante porque eu sofri muito com isso. Se eu comprar esse, o vadão, você vai jogar fora dinheiro, 3 vezes mais caro, e tem muito mais coisa do que necessário e falta coisas que você precisa. Professor, me dá um exemplo. Pardal, quando a gente abre o nosso Vadmecum, você vai ver aqui que tem no segundo bloco as leis específicas da Polícia Federal. Lei 7.102, ela fala Lei de Segurança para Estabelecimentos Financeiros. Ou fosse só exemplificar, 7.492, crime contra o Sistema Financeiro Nacional, 10.357, normas de fiscalização de produtos químicos. Né? Olha, 71 Essa não tem no reais... Vade Normal. Essa lei, dessas 3, as 2 você não vai achar no Vade Normal jamais. Não existe. E aí você quer fazer uma anotação, quer fazer alguma coisa, você tem que carregar dos trambolhos desse aqui. Tem CLT, Pardal, cai CLT na prova da PF. CLT não é nem do direito, né? Direito trabalhista, há quem diga que não é da área jurídica, mas enfim, isso é outra discussão. Mas um aluno fez uma pergunta aqui interessante, ó, Ricardo, que eu até tinha separado. Foco na missão, PF, PC, tá mais para cima, em cima do comentário da Amanda da sua xícara de vó. Ele falou assim, essa prova tem o caso de 50% em cada matéria para ser aprovado? Olha, no edital de 2018, essa pergunta é interessante, que é aquela questão de mínimo por bloco, mínimo por matéria. Eles têm, por exemplo, eu olhei aqui, em perito federal, você tem que ter uma nota mínima por bloco.
E em agente, escrivão, você tinha que ter lá no 2018, nota mínima 6 no bloco 1, nota mínima 3 no bloco 2 e nota mínima 2 no bloco 3. Cara, repete isso, Então, Pardal. Isso é importante, repete isso. isso. Para agente escrivão, então, e papiloscopista também, tá? O sujeito, ele é reprovado automaticamente, aí, veja, ainda que ele chegue no corte, né? Porque ele pode ter ido muito bem nos outros blocos. Se ele tiver nota inferior a 6 pontos no bloco 1, que é aquele bloco de português e direito, raciocínio lógico, etc. Ou se ele tiver nota inferior a 3 pontos no bloco 2, que é o de informática, ou nota inferior a 2 pontos no bloco 3. Ou se ele tiver nota inferior a 48 pontos no conjunto dos 3 blocos. Né? A questão dos 3 blocos é menos importante porque todo mundo que chega no corte passou da soma dos blocos totais. Mas o que é interessante é isso. Por isso que, por exemplo, você não pode desprezar blocos inteiros, porque você pode até chegar na nota de corte. Você pode gabaritar o bloco 2 e o bloco 3, só que se você não fizer o mínimo no bloco 1, você não passa. Então tem mínimo por bloco também, né? O que me lembra até a prova do MPF. Você tem mínimo por bloco. Então isso justifica com mais razão você não abandonar os núcleos de matéria. Eu vou dar um passo adiante agora, né? Então, assim, no mesmo dia vocês têm outra prova chamada dissertação, tá certo? Pessoal, a dissertação vale 13 pontos. 13 pontos. E ela tem aqui tem uma diferença muito grande para a PRF. Eu não sei se tem alguém que presta a Polícia Rodoviária Federal, mas lá a dissertação você soma as notas, né? Então ela faz por isso que a nota de corte na PRF não é 55, 56, 40 e pouco. A nota na PRF é 77. Por quê? Porque você soma as duas para compor a nota. 120 mais 20 pontos da dissertação em 30 linhas, soma, e por isso que a nota de corte fica maior. Já na PF é a cláusula de barreira. Para você ter a dissertação corrigida, você precisa estar no pelotão de elite. Acho que meu áudio ficou ruim. Melhorou aí, pessoal? Se não melhorou, vocês me avisam aí. Tem que estar no pelotão de elite. Então soma e a outra você passa para a segunda fase. Isso é de suma importância para você entender. Não se preocupem com dissertação agora. Não se preocupem. Por quê? Porque dissertação, Pardal, é o conteúdo do edital que você vai ver nas aulas e é só saber escrever uma redação. Quantos parágrafos, não corta a margem, me identifica a prova. Em 2 aulas, o professor Heitor Ferreira vai cuidar disso com vocês aí. Sim, e a dissertação tem até 30 linhas, então nem é tão longa, etc. Então não é tão complicado assim, né? O P. Noronha fala, será que minha cirurgia no menisco reprova? Não, não. São doenças, isso já foi consolidado, tá? Extremamente incapacitantes. O edital da Polícia Civil do Distrito Federal, ele fez uma lista de doenças que só eu, tinha umas 7 lá, né? Pressão alta, como é que era? Ácido úrico no sangue, foi tudo ferrado, né? Eu não prestei o Ricardo é todo cagado, mas não, o Ricardo não conta. O concurseiro é naturalmente doente, né? Você passa a vida inteira tentando passar e você fica cheio de sequela mental. Depois você passa a vida inteira tentando corrigir as sequelas mentais. É normal, tá? Vocês acham que o professor Pardal ele sai daqui, ele deve estar de pijama e tal. De modo bem sintético, né? O ministro do STJ. De maneira bem sintética, pessoal. A sua doença só vai ser exclusiva, né? Tirar você do edital se você não conseguir exercer o cargo. Por exemplo, não conseguir correr, não passar no TAF. Se você passou no TAF, que é corrida, natação e barra, você não tem doença nenhuma, né? Exato. Né? Na verdade, isso é algo que não vai gerar maiores problemas, não se preocupa com essas intervenções, com esses aspectos pontuais. Né? A prova ela tem uma duração, outro ponto importante. Né? O que acontece? Quando a gente fala de preparação para esse tipo de prova, que você tem matérias com enfoques e formas de estudo diferentes, você necessariamente, o que eu sugiro, né, é você ter um bom material de estudo. Aquele material que você confia, que você montou. O melhor material de estudo, cara, eu aprendi isso depois de ficar anos estudando, o Ricardo, o melhor material de estudo é o seu. É aquele que você montou. São as suas palavras. Porque um amigo tem um material legal. Você lê, parece que você está lendo uma coisa que você não viu, você não está acostumado. Né? O melhor material de estudo o melhor material de estudo é o seu. Então você monta um material de estudo bom. Agora, raciocínio lógico,
contabilidade, informática e tudo isso. Além disso, além desse estudo que eu falo que é o estudo mais passivo, que é você sentar e ficar lendo, fazer questões anteriores. Método de estudo ativo. Ele é mais eficiente para memorização. Isso já é comprovado. E aí, um ponto importante. No que diz respeito a questões, de onde eu pego essas questões? Galera, se você vai testar a questão de contabilidade, de informática, de português, me parece que você pode sim usar questões de outra prova, desde que sejam da banca Sebrasp. Né? Me parece que isso é possível, tá? Não dá para, não é o caso de se preocupar aí em pegar só prova da PF, porque vai chegar uma hora que vão acabar as provas recentes. Mas depois que você já fez muita prova, você pode fazer sim, desde que seja da mesma banca, né, Ricardo? Você consegue aí, TJ Amazonas, TJ Maranhão, MP do Ceará, todos os concursos de 2020, tá? Que foram provas, a última da PF 2018, a última da PRF 2019. Todas essas cinco provas, aliás, quem quiser essas provas, tá aí no que? Concursos, tá no site das bancas, mas manda mensagem lá no meu inbox, ou no inbox do Pardal, eu te mando no e-mail essas provas, tá? São provas que a gente disponibiliza no primeiro dia de aula para o nosso aluno no Damásio. Para quê? Para ele se familiarizar, o formato do caderno de provas. Né? Você olha aquele negócio do formato CESP, eu já olhava, ele tem todo um estilo peculiar, número de linhas na redação, dividido em duas colunas. É legal para você se familiarizar com isso. Imprime um caderno Sim. desse, faz uma prova dessa no domingo, óbvio, só as matérias que são pertinentes ao teu concurso. Você vai resolver civil, processo civil? Não. Pardal, novamente, são 6 matérias: constitucional, penal, processo penal, legislação especial, administrativo. E faltou alguma aqui, e processo penal. Então, penal, processo penal, administrativo, constitucional, LPE. Exato. Tá certo? São as matérias que caem, que inclusive estão aqui no nosso VAD policial. Se for Polícia Rodoviária Federal, você vai para Direitos Humanos e Cidadania. Agora, toma cuidado que o tempo de prova, salvo o melhor juízo, na Polícia Federal você tem 5 horas, na Polícia Rodoviária Federal você tem 4 horas e meia. Então, lá na PRF, as coisas são um pouco mais rigorosas. E o que muda é que na PRF você tira informática, naquele peso todo, e você joga legislação de trânsito. Lá são 40 questões de legislação de trânsito, resoluções do CONTRAN, que também estão no nosso VAD policial. Tá? Então, é justamente para te ajudar nessa empreitada aí. É o único material para concurso que tem essas resoluções, me parece. Não existe nenhum VAD Demecum que tenha a resolução do CONTRAN. Não existe no mercado. Só tem no site do CONTRAN. Se você não se importar em ler no computador, eu não gostava. Eu queria rabiscar, eu fazia X, ou essa não é importante. Então eu gostava de, no dia da prova, Pardal, eu rever só aquelas que eu achava importante. Se você não tem esse material compilado, fica muito difícil. Então o texto físico ajuda o concurseiro ainda. Como vocês dividem horário para estudar? Isso, lá, só uma coisa. Tem uma outra pergunta lá. Um aluno perguntou isso, as pessoas, às vezes a gente costuma não falar, mas eu vou comentar aí porque surgiu essa pergunta e a gente já fala de divisão de horário, que é uma pergunta importante, sempre presente. Exame de aptidão física. Cara, é o seguinte, essa prova de aptidão física, você só vai ser convocado, está no item 11 do edital aqui, eu estou com o edital aberto aqui e tal, só depois da prova discursiva. Então, assim, você vai ter que passar no objetivo e na discursiva para chegar nela. Então, não surta com essa prova agora de aptidão física. Ah, mas ela é eliminatória. Então, o que me parece que é adequado sob o aspecto prático, para a gente ser pragmático e racionalizar? Cara, só não seja sedentário, só isso. Porque se você for muito sedentário, como ele é uma prova eliminatória, pode ser que você não consiga correr atrás do prejuízo depois. Então, mantenha uma rotina com uma atividade física mínima. Você não precisa ficar treinando para fazer flexão. Cara, se você tem um preparo mínimo, você vai conseguir. Então, apenas não seja sedentário, porque a prova é eliminatória. E você não vai querer ser eliminado na prova de aptidão física. Então, mantenha uma rotina, não só de musculação, mas de aeróbico também, porque você vai precisar desse tipo de estímulo aeróbico. Mantenha uma rotina paralela ao estudo, que inclusive vai te ajudar no teu rendimento de estudo. Mas sem se preocupar demais com essa parte por hora. Porque se você tiver um condicionamento físico bom, você consegue, no momento adequado, focar nisso, né, Ricardo? 2 vezes por semana, só para manter senão a gente embaralha tudo. É assim, né, Pardal? Se a gente, vamos olhar os números. Isso que o Pardal falou é crucial, é importantíssimo. Presta bem atenção. Isso que o pessoal tem medo do TAF e às vezes não faz o concurso.
Pessoal, vão ter 150 mil inscritos nesse concurso. 150 mil. Vão sobrar para correção da dissertação ou para depois para o TAF cerca de 2 ou 3 mil. Esses 2 ou 3 mil, vai ter alguém reprovado? Óbvio que vai. Tem gente que não acorda bem, com dor de barriga, tropeça. Tem um cara que é Highlander, mas não vai acordar legal naquele dia. E não interessa, é reprovado, tá? E em contrapartida, tem um cara que tem dificuldade na prova física, mas naquele dia, a adrenalina no corpo faz o cara correr 2 vezes o que ele corria nos treinos semanais. Só que dá tempo, é tão longe essa fase. E vamos lá, o que é mais fácil? Você ser os 147 mil reprovados na prova objetiva ou você ser os 200, 300 que vão reprovar o TAF? Pessoal, é muito difícil, né? Estatisticamente é muito difícil você reprovar no TAF. Tem gente, meu amigo reprovou. É claro, nós somos seres humanos, todo mundo falha, ainda mais na parte física. Só que é muito mais provável que você não chegue no TAF. Então dê toda a sua energia, ou 99% dela, para acertar as questões na prova. Pardal, para cruzar a ponte, primeiro você tem que chegar na ponte. Depois que você cruzar a ponte, aí você pensa o que você faz do outro lado. Exato, exato, exato. Então, até porque o concurso é demorado. E aí tinham perguntado da divisão de hora, né? Divisão de estudo. A divisão de estudo, ela tem que necessariamente obedecer aí à divisão de importância das matérias. Eu Ricardo, lembro quando eu costumava dividir, eu usava 2 critérios para montar o cronograma. Tamanho da matéria e importância da matéria para o certame. Eu combinava esses 2 fatores. Por quê? Tem matéria que às vezes é importante, mas não é tão grande. Tem matéria que é menor. Então, por exemplo, se você tem uma matéria que é muito extensa, que tem muito conteúdo, você não vai estudar demais essa matéria se você sabe que ela cai pouco. Você vai estudar um pouco menos. Então, me parece que a ideia é você combinar 2 matérias por dia. Nesse concurso dá 2 a 3 por dia, dá para fazer isso, né? 2 a 3 matérias por dia. Como você vai combinar? Isso é muito particular, porque é aquela combinação que vai ser mais adequada para você, é com o teu gosto. Tem um dia que você acorda melhor, você sabe que às vezes na quarta-feira você está animado, aí você põe matéria que você não gosta, porque você vai estar animado, né? Você sabe que tem um dia que é mais enrolado. Eu lembro que quarta-feira, estava no meio da semana, eu sabia que era um dia que eu ia estar animado, então eu colocava empresarial para estudar com mais alguma coisa. Por quê? Porque eu não gosto de empresarial. Então, se eu fosse estudar empresarial numa sexta-feira à noite, eu ia querer me jogar da janela, porque já é chato. Então eu colocava sexta-feira à noite o quê? Difusos, porque eu acho divertido, né? Aquela coisa, aquela bagunça toda, né? Então, por quê? Porque é legal. Então, você monta 2 a 3 matérias por dia e você nunca vai colocar, por exemplo, se você tem dificuldade com português, você não vai colocar português com informática no mesmo dia, se são 2 monstros para você. São 2 matérias que tem muito teste. Então você coloca português como outra matéria que tem menos teste. Então você tem que levar em conta o tamanho daquela matéria, ou seja, quanto de conteúdo aquilo tem no edital, porque às vezes a matéria é extensa, mas o edital é curto, então tem que olhar o edital, não a matéria em abstrato, porque português é um mundo, mas às vezes o edital é simples, às vezes a prova é simples. Então você olha isso, monta 2 a 3 matérias por dia e segue aquilo religiosamente, né? E aí me parece, Ricardo, que é importante é dividir o estudo teórico, leitura de material e fazer questões. Né? A gente as pessoas têm o hábito de fazer questão depois, fazer questão no final de semana. Eu acho que isso é um erro. Eu acho que a pessoa tem que entrar no estudo tanto quanto leitura de caderno ou material. Você não acha? Vou fazer uma sugestão para o pessoal que está nos ouvindo aí, de um cronograma até a data da sua prova, tá? Tendo em vista que você vai ter a prova na metade do ano, entre junho e agosto, mais ou menos. O edital deve sair para o começo do ano que vem. Não acreditamos no edital no final desse ano, as coisas atrasam naturalmente. É importante que você tenha em vista que você já está no médio prazo para o concurso. Estou falando entre 6, 8 e 10 meses, mais ou menos 8 meses para a prova. Então é interessante que você concilie no mínimo 6 horas de estudo por dia. Se você for muito autodidata, que eu diria que é 1% dos que estudam para concurso, beleza, segue sozinho, não tem problema. Eu não era autodidata, tanto que eu era teimoso, demorei muito para entrar no curso preparatório, fiz o da MAUSE, depois que a minha vida começou a melhorar com os meus cadernos. Então separa essas 6 horas, 2 a 3 horas de videoaulas para confeccionar teu caderno, 2, 3 horas, ou lendo a lei, ou fazendo questões nas matérias que não são jurídicas. Como é que eu dividiria, Pardal? Tendo em vista que as 2 maiores ou 3 maiores matérias são informática, 36 questões, língua portuguesa, 24 questões,
E a gente pode colocar duas que andam junto, né? Salvo se for escrivão, que você tem arquivologia também. Raciocínio lógico, estatística, eu deixaria essas três isoladamente. Segunda, terça e quarta. Vai sobrar uma pancada de matéria. Aí eu colocaria quinta, sexta, sábado. Professor, eu vou estudar de sábado. Você tá doido? Lógico que vai. Você tá quase na véspera do concurso. Domingo você usa para descansar ou fazer um simulado, só para não surtar e não ficar doido. Aí você coloca 2 a 3 por dia e encaixa todas as matérias. Então, lá, vai estudar constitucional, administrativo e legislação. Penal, processo penal, administrativo. Você vai conciliando até terminar o seu edital. Segunda, só informática com videoaulas. Terça, só contabilidade com videoaulas. Só língua portuguesa. Todo mundo vai muito bem em língua portuguesa, só que você não pode errar questão nenhuma, tá? Às 24, você olha os aprovados, os caras fazem 22, 23, 24. Não tem ninguém que fez menos de 22. Cuidado com a língua portuguesa. Pessoal, a CESP, ela tem uma previsibilidade na prova. Se a gente pegar as últimas provas que esses examinadores fazem, ou se a gente pegar os últimos concursos, ela segue uma previsibilidade. Gramática com crase, constitucional pedindo direitos e garantias fundamentais, penal pedindo descaminho e jurisprudência. Então é isso. Você fazendo um bom curso, e nós temos lá o Super Polícia Federal Avançado do Damasco, você consegue resolver bem. Exato. O estudo direcionado, a aula direcionada, vai otimizar seu estudo, porque você vai estudar aquilo que tem mais chance de cair. O conteúdo é infinito, mas na medida em que você estuda aquilo que tem mais chance de cair, você consegue rodar mais a matéria e não perde o tempo com o estudo desfocado, né? E aí, como eu falei, você vê que a gente joga as matérias, dá mais ênfase para as matérias mais importantes e depois vai encaixando aquelas outras menos importantes, o sentido de menos importantes para o certame, né? Ou com menos questões, ou que exigem menos para o certame. Então a ideia é essa. Como é uma reta final, você estuda no sábado, se der para estudar domingo, estuda, ou faz uma coisa mais leve relacionada ao estudo, mas na reta final, realmente, se exige esse maior esforço. É normal isso, né? É um pouco puxado, é temporário, mas é necessário, é necessário. Então, você faz isso porque você vai fazer por alguns meses, então é sustentável, tá? E também porque a real é, quem passar vai fazer isso, né? Os caras que passam, os caras estão... E o Ricardo falou dessas 6 horas, galera, 6 horas líquidas, tá? Celular longe, vai ao banheiro. Ah, mas eu vou cronometrar. Ok, então vai ao banheiro, pausa. Vai beber água, pausa. Porque o seu maior inimigo é você mesmo, é a autossabotagem. Você vai ver uma mosca no chão, ela vai se tornar muito interessante. Né? Ela vai ser muito interessante. Qualquer coisa vai te distrair, qualquer ideia, você vai ver uma formiga, você vai ficar acompanhando ela 1 hora. Tudo vai ser interessante. Então, tira de lado, né? Tá? Falamos dos chutes. É o seguinte, Gabi, numa prova como essa, em que uma questão subtrai um ponto, uma questão errada subtrai um ponto, a recomendação que eu dou é não chute. Não chute. Ah, mas é 50%. Sim, só que aí você vai anular uma que você sabe e acertou. Então, não chute. Tá? Não chute. Eu acho que uma prova dessa, você só assinala a que você tem certeza ou alta possibilidade de que seja aquela. Já leu sobre isso, né? Se você não tem alta chance, ou se você está chutando, não se chuta numa prova CESP em que uma errada anula uma certa. Não existe chute numa prova dessa. Ou você assinala porque você sabe, ou você deixa em branco. Por isso que o corte fica baixo, porque certamente você tem muitas erradas que subtraem aquelas que estavam certas. Então, não existe chute numa prova dessa. Ou você assinala que você tem certeza ou quase certeza, ou então você deixa em branco, senão você vai ferrar a tua nota. Ó, pessoal, a gente vai encerrando aqui. Eu quero deixar 2 pedidos para vocês. O primeiro é que vocês sigam, né, tanto o professor Pardal quanto eu, Ricardo Baronovski, né, professor Pardal, Rodrigo Pardal, Ricardo Baronovski, porque a gente só vai largar a sua mão, não é na data da prova, depois você se vê. Não, a gente vai ter fase de recurso junto, a gente vai acompanhar todo o concurso. Eu só te entrego quando você me enviar o convite para a formatura na PF, como tradicionalmente e religiosamente a gente vem fazendo desde 2013. A gente vai na formatura dos policiais federais, tira foto, é um momento emblemático para a gente, né, que estimula a gente continuar nessa vida, e vocês aí que vão falar, puxa, quantas horas, eu passo mais tempo com você do que a minha família, é normal isso. E o segundo recado é que essa live vai ficar salva, o professor Pardal vai disponibilizar ela, manda para um colega, fala, sabe aquele colega que fala, olha, presto Polícia Civil, não está dando nada certo, eu sou de tribunais, mas a função de escrivão não muda muito para a Polícia Federal.
Você que acha que nada vai dar certo, tem aquelas, acho que concurso não é para mim, falaram que não dá certo, dá certo. Você precisa estar do lado de gente séria, gente comprometida. Não sei se vocês sabem, mas o Damásio é o primeiro curso preparatório. Eu fui aluno, tantos professores nossos foram alunos, e a gente sabe que o pessoal que faz aqui dá certo. Então, eu tenho certeza que você vai vir com a gente para também dar certo. Perfeito aí, Pardal? Perfeito. É isso. A gente tem, como o Ricardo falou, o grupo do Telegram, né, que trata especificamente disso, e é um grupo com conteúdo. Então, só para vocês terem uma ideia, só esses dias eu coloquei lá uns 5 ou 6 áudios, desde parte geral até crimes contra a administração, e não só eu, o Ricardo também dá dicas, etc. Então, esse grupo é interessante. Vocês, além disso, né, tem esse Damásio Experience, que é o evento do Damásio gratuito, você pode ir lá no YouTube. Essas aulas estão sendo. Ontem eu dei aulas focadas na PF, então isso já é uma prévia do que você vai encontrar com a gente ano que vem aí no curso, tá? Então, fiquem aí focados, acompanhem esses mecanismos que nós queremos para ajudar vocês, porque isso com certeza vai auxiliar no caminho o endereço do grupo do Telegram, Ricardo, qual que é Manda lá mesmo? pra gente. É aquele É, des- https dois é que é pontos barra barra. desbravando, tá? Isso, É método CESP. Me manda recado para mim, o Pardal, a gente manda o link, você só clica nele e já perfeito. entra. A gente está com 1.000 pessoas lá. E, aliás, eu vou sortear, Pardal, esse lei dos concursos policiais para esse grupo, tá? Só para quem tiver no grupo lá. Legal, é desbravando o método CESP, né? Basicamente Isso. alguma coisa assim, né? Tá legal. Se alguém eventualmente não achar o grupo, manda direct que a gente indica o link para vocês. Sigam o Ricardo no perfil dele, quem não segue ainda, né? Ricardo Baronovski, é mais fácil de clicar depois que acabar a live, porque até você digitar Baronovski já foi o concurso. E o meu é Prof. R. Pardal, tá bom, pessoal? Um grande abraço, senhores aí. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.